A trajetória de um avião durante um voo entre duas cidades ocorre dentro de áreas de controle de tráfego. Durante um voo, é exigido que o avião sobrevoe pontos de controle situados no solo e demarcados entre a origem e o destino. Ó, isso aqui é importante. Os pontos não contam, é, não conta a origem e o destino como pontos, porque ele fala que os pontos de controle são demarcados entre a origem e o destino. Não é desde a origem até o destino, é entre a origem e o destino. Olha a língua portuguesa aí. Então, você tem os pontos de controle não incluem a origem e o destino. Fique atento, tá? Da aeronave. Origem é o O, D é o de destino. Assim, embora a trajetória do avião ocorra num espaço tridimensional, é por isso que eu coloquei em geometria espacial, mas ele já planifica agora, ó. Para o controlador de voo, a visualização representativa dessa trajetória é dada por uma linha poligonal plana, em que 3 pontos de controle sucessivos nas representações devem ser não colineares. O que quer dizer aqui? Que para eu dizer que existe um ponto de controle, tem que ter uma quebrada na linha, tá? Porque ele vai ver que ele não vai marcar um pontinho nas trajetórias aqui, ó. Eu vou ter que deduzir onde é o ponto de controle. Como? Onde a linha dá uma quebrada. Porque ele falou que não existem 3 pontos colineares. Como que isso garante que é uma quebrada? Ele garante, por exemplo, que aqui, ó, como é tudo uma linha só, eu não tenho 3 pontos aqui. Eu não tenho nenhum ponto de controle, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 3. Se eu tivesse um ponto de controle aqui, eu teria 3 pontos colineares, em que 3 pontos de controle sucessivos não podem ser colineares. Então ele está dizendo que só onde tiver quebrada, onde a linha dá uma quebrada, é ponto de controle, tá? Porque se eu tivesse, por exemplo, colocado pontos de controle aqui, ó, aqui eu poderia até contar 2, né? Poderia até ter 2, porque ele falou não devem ser colineares. 3 pontos não podem ser colineares. Então aqui, por exemplo, eu não posso contar com seus 3 pontos. Posso até contar 2, mas 3 não. Tá? É para dar a ideia de que é onde a linha quebra. As figuras apresentam algumas possibilidades dessas representações, nas quais todos os pontos de controle estão representados. Está aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos para as informações de restrição, né? O que ela deve ter de característica essas linhas aí? Suponha que um avião fez um voo com origem diferente do destino final, ou seja, que ele podia sair da origem, dar um rolê, dar uma volta e voltar para onde, né? Tem treino de voo, né? Fazer aula de voo. Você decola, faz uma volta, passeia e depois pousa no mesmo lugar onde decolou. Nesse caso, ele está dizendo que o avião, a origem é diferente do destino. Isso já elimina, por exemplo, o 4. Já elimina o 4, porque a origem aqui, ó, partiu, origem, e voltou, destino e origem estão no mesmo ponto. Então isso aqui já garante que não é o percurso 4, tá? Destino final. E cuja representação apresente 3 pontos de controle. Então tem que ter 3 pontos de controle. Nesse voo, qual das figuras representadas é compatível com as restrições estabelecidas? Bom, a 4, se você não considerasse essa da origem ser igual ao destino, ele teria 3 pontos de controle, ó. Porque é onde a linha dá uma quebrada. Aqui seria um ponto, 1. Aqui seria 2, aqui seria 3. Então ele tem 3 pontos de controle. Porém, a origem e o destino ficaram no mesmo lugar, por isso está fora. Vou colocar assim, está fora. Vamos ver aqui, ó. Aqui só tem um ponto de controle, tá? Aqui só tem um ponto de controle e ele quer 3. Aqui não tem nenhum, a linha não quebra nenhuma vez, ele foi direto, tá certo? Então aqui está fora, aqui está fora. Aqui vai ter um ponto de controle, outro ponto de controle, outro ponto de controle, outro ponto de controle. Tem 4 pontos de controle e ele quer que tenha 3 pontos de controle, por isso a 2 também está fora. Agora aqui, ó, ponto de controle, onde a linha quebra, ponto de controle, onde a linha quebra. 3 pontos de controle entre a origem e o destino, tá? Então, era isso que ele queria. Bem que assim, olha só, ele falou que não, em que 3 pontos de controle sucessivos nas representações devem ser não colineares, tá? Eu aqui não vejo, por exemplo, como aqui não poderia ser, ó, porque aqui, ó, eu tenho 3 pontos de controle sucessivos colineares, e devem ser não colineares. 3 pontos de controle sucessivos nas representações devem ser não colineares.
se eu tivesse um ponto de um ponto aqui, né, porque em nenhum momento ele afirma que é onde a linha quebra. Meio que eu entendo que ele queria que por aqui eu deduzisse que era onde a linha dá uma quebrada, é um ponto de controle. Mas ele não afirma isso. Então, se eu colocasse o ponto de controle aqui, um ponto de controle aqui e outro aqui, eu teria 3 pontos de controle e eles seriam não colineares, ao meu ver, né? Aqui tem 2 colineares e aqui tem 2 colineares, mas os 3, eu não tenho 3 pontos de controle sucessivos colineares, então ainda está satisfazendo se eu tivesse colocado aqui, tá? Então, eu acho que a maneira que ele quis dizer, que é onde tem uma quebrada de linha ao ponto de controle, ao meu ver, está em discussão, não ficou super clara. Mas pelo contexto geral, pelas afirmações, por exemplo, aqui mesmo, eu não poderia colocar 3, né? Porque aí sim eu teria 3 colineares. Mas aqui eu acho que ele quis a ideia de que ele foi direto, sem passar por ponto de controle. Aqui teve 4. Mas aqui eu podia ter colocado até mais, mas ele falou só que ele quer que tenha 3 pontos de controle. Cuja representação apresente 3 pontos de controle. Suponha que o avião fez um voo com origem diferente de destino final e cuja representação apresente 3 pontos de controle. Observe que não fala somente 3, mais um problema. Então, assim, essa questão para mim ficou um pouco vaga. Aí vocês me dizem o que vocês acharam aí depois. Quem quiser, manda mensagem. Mas, para mim, ficou um pouquinho vaga, apesar de que se eu supusesse essas outras alternativas, né? Que essa aqui eu podia ter 3 pontos. Com 4 pontos também apresenta 3 pontos, que não falou somente, aí valeria também a 2. Porque ela apresenta 3 pontos? Sim, que apresenta 4 pontos, apresenta 3. Quem tem 4 é porque tem 3. Então, há uma questão semântica aí, ao meu ver. Pode ser que eu esteja viajando na maionese, aí vocês me falam, mas, para mim, as questões do Enem costumam ser um pouco mais precisas. Nesse voo, qual a suplementar é compatível com as restrições estabelecidas. Quando ele falar restrição, é só porque é uma característica que tem que ter, mas apresentar 3 pontos, o que apresenta 4 também tem. Se colocasse apresente somente 3 pontos, aí eu já eliminaria essa, mas ainda assim, aqui podia falar que não existem dois colineares sempre são. 2 colineares, sempre eu consigo uma linha que pega 2 pontos, não importa. O que ele quer dizer é que eu não posso ter 3 linhas, 3 pontos colineares, mas se eu tivesse colocado aqui, 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 né? Porque em nenhum momento ele fala que é onde quebra. Durante o voo, existe que o avião sobrevoe pontos de controle. Avião durante o voo entre duas cidades. Ocorre dentro de áreas. Durante o voo, existe que o avião sobrevoe pontos de controle situados no solo e demarcados entre a origem e a aeronave. Beleza, não inclui o OD. Assim, embora a trajetória do avião ocorra no espaço dimensional, para o controle da visualização representada, a trajetória é dada por uma linha poligonal plana, em que 3 pontos de controle sucessivos nas representações devem ser não colineares. Esse aqui é uma linha poligonal plana, e se eu colocar um ponto de controle aqui, 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 os 3 são não colineares. Acho que podia ter ficado mais claro, mas, se eu não pensar desse jeito, teria mais de uma resposta, não teria nenhuma resposta correta, mas, ao meu ver, podia ter sido um pouco mais clara essa questão aqui. Bom, tentando entender o que o examinador quis, dá para ver que ele quer que o 1, né, o 1 seja o circuito que satisfaz as condições, tá? Era para ser uma questão fácil. Acho que não fica, eu fiquei aqui meio que filosofando em cima dela, mas para mim ainda meus argumentos estão válidos, mas posso estar enganado, como eu falei, deixei em aberta a discussão. Mas ficaria letrado de qualquer forma. O que você fala no dia da prova? Você percebeu que não ficou super claro, mas se você pensar nas outras possibilidades que ficarem em aberto, não dá uma única resposta. Então você vai para o que você pensou primeiro mesmo, que tinha que ser apenas 3 pontos, e os pontos são esses onde a linha quebra, né?